Boa noite, pessoal. Edinho Bezerra, mais um Craques da Resenha. Colocar essa fotinha para ilustrar, né? E com a frase, jornalistas, eu sei que o Santos está em má fase, eu sei que o Flamengo está numa ótima fase, só que o que acontece é, mesmo que o Santos estivesse em 2011, aquela máquina destruidora, e o Flamengo na draga, sem dinheiro público, né? Sem a ajudinha da Globo e caindo aos pedaços, você não ia ver isso aí nunca. Nunca. Olha isso. Sete, é isso. 7 votos a 1. Então, o que acontece? Isso aí não é simplesmente porque o Santos está ruim e o Flamengo está bom. Isso aí é porque eles sempre puxam o saco do Flamengo. Sempre puxam o saco do Flamengo. Então, esse único ali, ó, que colocou vitória do Santos, é outro cara que eu pergunto, é jornalista um cara desse? Entendeu? Declaradamente palmeirense, não é imparcial nunca. Vocês podem ver que todo jogo do Santos ele coloca a derrota do Santos, todo jogo, todo jogo, todo jogo. Aí chega agora que vai jogar contra o Flamengo, que ele quer que perca, né, para poder ajudar o time dele, que se eu nunca mais assisti o Globo Esporte e não assisto, eu já não gostava de assistir o Globo Esporte. Eu já não já não gosto de assistir a Globo. Depois que esse cara foi, acabou. É o programa inteiro. Palmeiras, 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 Palmeiras. Aí o Santos vai jogar contra o Flamengo, no Rio, que muito complicado. Aí justamente ele coloca o quê? Vitória do Santos. Então, para mim, como eu já vi caras sérios falar, não existe mais jornalista, existe torcedor com microfone. Esse cara é um torcedor com microfone, como tantos outros aí também são, né? Então é bem mais fácil eu ou você que está assistindo, outro cara que não tem nada a ver com jornalismo, falar mais imparcial do que um cara desse, que está com microfone, que está numa TV, que está num grande jornal, né? Passando informação. Esses caras aí, eles vão lá para puxar o saquinho do time deles. Eles não passam nada imparcial. É sempre puxando para o lado deles. Sempre puxando para o lado deles. E esse Fred aí, cara, já deixou claro isso. Se você for ver o Globo Esporte agora, aqui de São Paulo, dá nojo, entendeu? Porque começa com o Palmeiras, no meio é Palmeiras, no final é Palmeiras. Aí ele faz um desafio com o palmeirense, ele vai na casa de um palmeirense, ele assa a linguiça com o cara. Eu não assisto, cara. Se tu for palmeirense, ok, você vai assistir. Agora, eu não dou ibope, cara. Desculpa. Vamos ler os comentários aí. Beto Moura entrou. Eu sou santista. Beto, então tá triste igual eu aí. Mas quem apostaria no Santos, Edinho? Vai cair. Vamos lá, meu amigo. O que eu quero dizer é que o Santos está em uma fase, o Flamengo está em boa fase, não tem nada errado ali. Poderia ser 8-0. O que eu quero dizer é que esse Fred, por que ele colocou a vitória do Santos? Será que passa na cabeça dele que o time que perdeu para o Palmeiras, que perdeu para o Vitória, que empatou com o Fortaleza em casa, vai ganhar do Flamengo no Rio? Pode ganhar, uma cagada, mas tu acha que passa isso? Ele tá fazendo ali como torcedor, tu entendeu? Só que o que eu quero dizer é que eles são jornalistas, estão ganhando para isso, para informar vocês. Eles não informam que eu não vejo, mas para informar vocês. Aí talvez eles desinformam, porque eles são torcedores. O time deles vai jogar, o time deles sempre é o bom, o outro errou. Vamos supor, o time dele vai jogar. Se o time dele ganhar, é o melhor. Se o time dele perdeu, não é porque o outro é ruim, é porque o time dele deu uma mancadinha e tal. Então, o que eu quero dizer não é que eles tinham que colocar ali, vai, 4-3 pro o 4-4 empatar, 5. Não estou falando disso, nem eu acho que o Santos vai ganhar. O que eu quero dizer é que esse cara não é jornalista. E esse tipo de pessoa não deveria estar com o microfone falando sobre futebol.
porque ele não é imparcial, ele está lá para falar do time dele. Pô, então vai trabalhar no jornalzinho do time, cara. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Beto Moura, Santos não vai cair, Deus te ouça. Deus te ouça. Mas não por mérito, e sim pelos adversários. Beto, é isso que eu falo, cara. Infelizmente, o Santista já sabe que o time é... E eu vou te falar mais. Teve bastante investimento, o time não era para estar nessa situação e acabamos descobrindo essa semana que os jogadores não estão correndo porque o Pinóquio, o seu Marcelo Teixeira, que a pior coisa que acontece para o Santos é esse cara ser presidente, ele tem salários atrasados de jogadores. Agora teve aí Teve não, né? Estavam tentando, conseguiram mudar o estatuto para que o presidente receba salário. Agora, como que um cara quer mudar estatuto para receber salário, sendo que ele não está pagando o salário do jogador, né? Então, saiu isso nas mídias, que tem jogador ganhando. Vamos supor, puta, ninguém recebeu, ninguém tem dinheiro. Menos pior. Agora, o ruim é, esse recebe, esse não. Esse recebe, esse não. Puta, aí tu quebra o elenco, cara. Entendeu? É isso que ele está fazendo. É isso que o senhor Marcelo Teixeira faz. Paga um e não paga outro. Vinícius, agora temos uma chance. O Fred votou que o Santos vai ganhar. Então, mas é igual eu tô falando, cara, é o tipo de jornalista que tem aí. Ele não é jornalista, ele é torcedor. Vamos supor, se eu tivesse à frente de um jornal, vamos dizer assim, cara, eu não ia ficar, o Santos vai ganhar, o Santos vai ganhar. Cara, porque se tu tá à frente de um jornal, tá ganhando para isso, tu tem que falar o certo, sabe? Tu tem que ser imparcial. Esses caras são tudo parciais. Esses aí colocaram pro Flamengo aí, igual eu tô falando, se o Flamengo tivesse uma draga e o Santos tivesse bom, eles iam colocar Flamengo do mesmo jeito. Tu entendeu? Então, como tu vai ver um jornal de uns caras que não falam a verdade, que simplesmente eles estão ali para ficar puxando o saco do time. Eu não assisto, cara. Eu sei que tem gente que dá ibope, eu não assisto. Lúcius, concordo, hoje você liga na Band e só Corinthians e Globo do Rio só Flamengo. Então, cara, aí tu vai ver a Band, é o Neto ali. Puta, o Corinthians, o Corinthians, o Corinthians, o Corinthians. Aí vai o Souza falar alguma coisa, bate de frente. Vai o Veloso falar alguma coisa, bate de frente. O Edilson até saiu, né? Por quê? Porque ele tem que concordar com os caras. São torcedores, e eu vi um jornalista sério, que é um coroa, ele discutiu com um setorista, não é setorista, é do time, com um jornalista que estava cobrindo o Flamengo. Eu não sei os nomes, sei que era um jornalista mais antigo. Discutiu com o cara. Por que ele discutiu com o cara? Porque o cara estava puxando tanto o saco do Flamengo que ele não aguentou. Falou, meu amigo, esse é o problema. Você não é jornalista, você é um torcedor com microfone. Aí ele, não, mas não sei o que. Meu, ele falou, você é um torcedor com microfone. Você torce para o Flamengo e você vem cobrir um jogo como se fosse imparcial para falar do jogo, só que você não fala do jogo. Você só fala Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, e é isso que está acontecendo. Antes era Corinthians, 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 agora inverteu um pouco, porque a tia Leila, ela banca tudo, né? É comercial na Globo, é campeonato, é juiz, então ela banca tudo. Então mudou um pouco, agora é Palmeiras. Agora tu liga a Globo, é Palmeiras, 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 Palmeiras. Aí é igual eu falei, o dia que essa mulher, que a fonte secar, que agora a gente tá vendo que tem umas investigação aí, né? Vai mudar algumas coisinhas. A hora que essa mulher sair do Palmeiras, aí volta Corinthians. Por quê? Porque vocês têm que entender assim, para falar do Corinthians é orgânico. Por que orgânico? Porque a maioria do pessoal aqui de São Paulo, das emissoras, são tudo corintiano. Então, organicamente, eles estão lá, eles vão falar do Corinthians. Só que a titia está patrocinando. Então, está falando do Palmeiras que ela está patrocinando. A partir do momento que ela parar de patrocinar, aí começa de novo. Corinthians, Corinthians, Corinthians. E é chato isso, cara. É chato. Diogo dando boa noite. Não, vamos falar da tabela, cara. A tabela tá hoje. Diogo, boa noite. Pior que isso, o Juventude ganhou hoje. Então, o Vasco, ele nasceu para ferrar o Santos, né? Ganhou 2 jogos do Santos, tirou 6 pontos do Santos.
E agora que poderia ajudar o Santos ganhando o Juventude, perde para o Juventude em casa, velho. Em casa, prejudicou o Santos. Só que o Santos não é que não deva se preocupar com o Juventude, mas o Santos, ainda se eu não me engano, está 2 pontos à frente do Juventude, se eu não me engano, e o Juventude tem 2 jogos a mais que o Santos e tem um confronto direto. Então vamos lá. Se o Santos tem 2 jogos a mais, se o Juventude tem 2 jogos a mais que o Santos, se o Santos ganhar um, já acabou o problema, né? E ainda vai ter o confronto direto. Então, com o Juventude, o Santos tem um confronto direto. Tem que ganhar dos caras. Acabou. O Santos, até o Vitória, que está à frente do Santos, também tem um jogo a mais que o Santos. Mesmo o Santos perdendo agora, o Vitória tem um jogo a mais. Então, teoricamente, ali desse imbróglio, o Santos é o time que mais tem chance de escapar. Por quê? Porque está junto com os caras e tem jogos a menos. Mas tem que reverter esses jogos em ponto, senão não adianta nada, né? Hoje a tabela não favoreceu o Santos em nada. Inter ganhou, Red Bull ganhou, Juventude ganhou. Vamos lá. Até separei aqui no outro celular para dar uma olhada. Partidas. Bragantino, que estava junto com a gente teve a chance de passar o Bragantino. O Bragantino passou 15 jogos sem pontuar, cara. E o Santos não conseguiu passar os caras. Agora o Bragantino, se eu não me engano, foi para 40, né? Deve estar 40, se eu não me engano. O Bragantino ganhou do São Paulo, quer dizer, era um time que o Santos tinha condições de passar, deixou os caras escapar. O Inter estava ganhando do Bahia, isso era ruim para o Santos também, porque é um time que o Santos pode passar, né? Aí o Bahia empatou lá no Sul. Então o Inter, se eu não me engano, está com 37, está a 4 do Santos, porém ele tem jogo a mais, né? E o Vasco me perde pro Juventude, cara, em casa. Aí azedou o pé do frango, né? O Atlético Mineiro, ó, eu tô vendo aqui, ó, times que o Santos tinha condições de passar, que no caso era o Atlético Mineiro, o próprio Vasco, mas faz tempo, né, tomou de 6 dos caras, naquele tempo se o Santos ganha, passava eles. Hoje, que jogou Bragantino, que ganhou do São Paulo, o Santos tinha condições de passar, agora já era. O Inter, que empatou com o Bahia, o Santos tem condições de passar ainda, porque é só 4 pontos. O Juventude ganhou do Vasco 3-1, mas, como eu disse, tem jogos a mais. E o Atlético Mineiro, que também o Santos tinha condições de passar e não passou. E os caras ganharam do Sport hoje. O Sport, cara, é um time que ele fez 2-0 no São Paulo, tomou empate. Fez 2-0 no Santos, tomou empate. Fez 2-0 no Atlético Mineiro, tomou a virada. E teve mais jogos que eles saíram ganhando e tomou a virada. Eu não sei se o time não tem fôlego, não sei qual é a do Atlético Mineiro ou do Sport, cara. Os caras abrem o placar e toma a virada. Abre o placar e toma a virada. Vamos ver os comentários. Wesley Garcia. Mas a TV só fala dos maiores que dá audiência. Não, a TV não fala só dos maiores, fala do Corinthians, pô. O Corinthians é maior em quê? Me diz, Campeonato Paulista? O Corinthians não é grande, entendeu? Agora vocês consideram grande por quê? Porque a mídia é Corinthians. Até 90, antes da Globo começar a transmitir o futebol, o Corinthians só tinha Campeonato Paulista. O Santos já era bimundial. Corinthians só tinha Campeonato Paulista. Todos os times aqui de São Paulo já tinham Libertadores, não, o Palmeiras ganhou em 99. Mas todos já tinham Brasileiro, todos já tinham outros títulos. Corinthians até 90 só tinha Paulista. Então, quando a Globo começou a investir no futebol, a fazer transmissão, aí o Corinthians começou brasileiro. Você não acha isso uma coincidência? Pode estudar isso aí. A Globo começa a transmitir futebol e o Corinthians começa a ganhar títulos maiores. Mas é o que eu estou te falando. O Corinthians, organicamente, tem muito corintiano dentro das emissoras e os caras ficam ali, ó. Aí parece que é um time grande, mas não é. Como o nosso amigo Sormani fala, colocou a digital, acesso negado. Diogo, mas na Globo as narrações é muito clubista quando joga o Flamengo. Sim. Aí o que acontece? Como que funciona a divisão na Globo? A Globo, para São Paulo,
eles falam mais do Corinthians. Para São Paulo, eles falam mais do Corinthians. Para o Brasil, eles falam mais do Flamengo. Por isso que o Corinthians tem uma grande torcida no estado e o Flamengo tem uma grande torcida no Brasil. Por quê? Porque, infelizmente, os brasileiros são influenciáveis, né? A Globo falou, ó, é isso. Puta, todo mundo vai na da Globo. Se a Globo mandar pular, os caras pulam. Tu entendeu? Então é igual eu tô te falando, a Globo transmite muito o jogo do Corinthians pro estado de São Paulo. A torcida aqui é top. A Globo transmite muito o jogo do Flamengo pro Brasil. Aí no Brasil todo tem flamenguista. Tu vai lá no Nordeste, para que time tu torce? Sport e Flamengo. Tu vai lá, CSA e Flamengo. Fortaleza e Flamengo. Por quê? Porque os caras são influenciados pela Globo. A Globo passa muito o jogo do Flamengo lá e os caras torcem o Flamengo. Simples. É isso. Diogo, esse ano foi paia brasileiro. Quase todos os jogos o juiz prejudicou alguém. Então, a arbitragem no Brasil não é profissional, como dizem, né? É amadora. Isso eu acho muito errado. Porque um país aí tu paga 4, 5 milhões para um jogador e o juiz não ser profissional, é sacanagem. Mas isso parece que já é feito para dar errado. Hoje eu estava vendo o Jorge Igor falando de um árbitro que sempre falam aqui no Brasil que ele é bom, não lembro o nome também. Mas ele falou, pô, o cara apita jogo o cara apitou, acho que Copa do Mundo. Ele falou, pô, o cara apitou Copa do Mundo, é uma coisa. O cara apita jogo da Libertadores, é uma coisa. Aí vem apitar jogo do Campeonato Paulista ou do Campeonato Brasileiro, faz merda. Então, quer dizer, é o mesmo árbitro. Só que quando ele apita jogo da Copa, ele apita bem. Aí quando ele vem aqui pro Brasil apitar jogo do Campeonato Brasileiro, ele faz merda. Mas qual é o negócio? É quem tá passando a instrução pros árbitros, entendeu? Igual a gente já viu a escuta dos caras lá de dentro da arbitragem falando pro árbitro. Olha, tu vai apitar hoje o jogo do Timão. Porra, irmão, se eu sou árbitro, o meu chefe lá fala assim, ó, cuidado, tu vai apitar o jogo do Timão hoje. O cara tá querendo te dizer o quê? Né? Então, não sou eu que eu estou dizendo. Você fala assim, tu tá mentindo. Então você vai no Google e vê lá. Árbitros recebem instrução, tal. Pode ver, tu vai achar. Rafa Barreto. E aí, Edinho, boa noite. Boa noite, Rafa. Beleza, irmão? Obrigado por estar mais uma vez com a gente aí, comentando. E lembrando, igual eu falei pro Diogo, a gente faz live aí, estamos tentando fazer diariamente, lógico que às vezes a gente não consegue, mas quem quiser participar, dá um toque e a gente participa. Participar como? Eu estou fazendo aqui, você pede para participar, a gente te coloca ali e você vai poder falar também e ser criticado como eu sou. Aí o bicho pega para tu também. Vamos lá. Kleber Lopes entrou. Gilson Machado, arbitragem, nossa, tá uma vergonha, faz tempo. Cara, vamos supor, eu não assisto todos os jogos, né? Eu assisto mais jogo do Santos e quando tá passando algum jogo na TV e eu tô de boa, eu assisto. Mas, cara, pro Santos nada funciona. Nada funciona. A gente, é igual eu falo, eu gosto muito de comparar lances, né? Comparar lances. Eu vejo jogador do Palmeiras, aí vamos dar um exemplo, dando entrada violenta e se tomar um amarelo ele vai para cima do juiz, que foi no caso o Gomes lá, o zagueiro. Pô, tirou o jogador do Cruzeiro do campeonato. O juiz vai no VAR, era para expulsar o cara. A juiz com medo da tia Leila deu só o amarelo, Gustavo Gomes, né? Deu só o amarelo. O cara foi para cima do juiz, peitar o juiz, porque o juiz deu o amarelo. Irmão, tu quase matou o jogador do Cruzeiro. Tu deu uma entrada violenta na canela do cara. Era para tu ser expulso e ser suspenso. Mas não, só tomou amarelinho e ainda vai reclamar com o juiz, porque tomou amarelo, cara. Não sei como que acontece. Esse mesmo cara foi o que na final com o Santos deu uma cotovelada no Guilherme. Aconteceu nada. Não aconteceu nada. Tu entendeu? Então, a gente vê vários lances. O carrinho por trás que o Neymar tomou, que não deram pênalti contra o Atlético Mineiro. A entrada do jogador do Palmeiras na do São Paulo dentro da área, que também não foi pênalti, né? Dizem que não foi pênalti. Aí qual é o critério usado?
Só para vocês entenderem. Por que não deram pênalti no Neymar? Porque, segundo a regra, o Neymar não estava com a bola, ele tinha finalizado. Então, quer dizer, se ele finalizou, mata o cara, pega nada. Tu entendeu? Só que a bola estava em jogo, não foi um chute para fora. O goleiro do Atlético Mineiro defendeu. Então ali era pênalti, não foi dado. Beleza? Beleza. Aí, São Paulo e Palmeiras. O jogador do São Paulo vai para a bola. O jogador do Palmeiras dá um carrinho no cara. Quer dizer, ele viu que o cara poderia alcançar a bola, deu um carrinho, aí foi sem querer. É tudo criancinha de 3, 4 anos, ninguém sabe o que tá fazendo. Aí foi sem querer. Entendi. Tu dá um carrinho, foi sem querer. Acertou o jogador do São Paulo. Por que não deram pênalti? Porque o cara não estava com a bola dominada. Ele estava indo atrás da bola, né, pro lance, mas ele não estava com a bola dominada. Então, se o jogador não tá com a bola, não pode dar pênalti. Beleza? Até aí a gente concorda, ok? Ok. Aí, Vitória, Santos e Vitória. O jogador do Vitória levanta a bola para a área, o zagueiro do Santos tira a bola, o goleiro do Santos, estabanado, vai sair na bola sem necessidade, pula por cima do jogador do Vitória e adivinha, ninguém sabe o que aconteceu. Deram um pênalti para o Vitória. Agora, por que deram um pênalti para o Vitória? Não sei. O jogador do Vitória nem ficou com a bola. O jogador do Santos tirou a bola. Então, quer dizer, Neymar não foi pênalti porque não estava com a bola, porque ele já tinha finalizado. O do São Paulo não foi pênalti porque não estava com a bola dominada. E o do Vitória foi pênalti que o Brasão tocou nele. Não tem critério. Os caras não têm critério. É simplesmente, vou fazer o que eu quero aqui, não dá em nada. Teve um agora que foi suspenso. Eu não lembro qual foi as cagadas que ele fez, que ele foi suspenso. Puta, malharam o cara. Ficou, não, vai ser afastado. Já voltou. O cara já voltou. E vai apitar em um mesinho. Quer dizer, cara, Brasil é uma piada. Brasil é uma piada. Diácono, Lucas, que é isso? Lucas Lima. Enquanto não profissionalizar a arbitragem brasileira, vai continuar sendo essa várzea. Não vai. E quando profissionalizar, quem te garante que vai funcionar, né? Mas pelo menos a gente vai poder cobrar um cara que é profissional e que está ganhando, porque parece que o salário deles é mais baixo. Lógico que comparado a gente, é muita coisa. Eu acho que meu microfone parou. Vou trocar de microfone aqui, gente. Meu microfone parou. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo aí? Acho que agora foi. O microfone tinha desligado. Pelo menos estava piscando vermelhinho. Eu acho que ia descarregar. Gente, quem precisar comprar, hein? Microfone top, hein? Não tô falando propaganda, não tô ganhando nada. Só tô indicando. É caro, mas é top. Descarregou agora aqui, ó. Tô usando já tem um tempo. Vamos lá. Vou voltar aqui nos comentários, gente, que passa, só para não perder. O importante é ler os comentários de vocês aí, pra gente sempre estar conversando em cima do que vocês estão falando. Profissional. Diogo. Pior que essa arbitragem ganha bem. Então, eles ganham bem. Só que, se fosse profissional, iam ganhar mais. Então, vamos lá. Imagina, tu é um juiz, aí tu ganha, eu não sei se é 5 mil por jogo, mas vamos supor que seja 5 mil por jogo. Eu vi falando um número parecido com isso. E tu tá em campo e o jogador ganha 5 milhões. Tu ganha 5 mil. Tu entendeu? Então, às vezes o árbitro fica com raiva e ele quer meio que descontar no cara. Irmão, tu ganha mal dinheiro, e acaba zoando um jogador. Porque o que eu mais vejo é jogador tomando cartão por raiva da atitude do árbitro. Cara, tu tem que ter uma cabeça muito fria para, vamos supor, eu já vi, jogador do Santos, sofre uma falta, o juiz não dá nada. Ele vai falar com o juiz dá amarelo para ele. Porra, tu entendeu? Aí tu pensa, cara, eu tomei a falta, fui falar com o juiz que eu tomei a falta e o juiz dá um cartão para mim. Aí tu olha pro jogador, o jogador tá dando risada.
igual o Klaus fez no jogo Corinthians e Santos. O Escobar foi cobrar um lateral, jogador do Corinthians deu uma peitada nele, derrubou ele, ficou discutindo com ele. Aí o que o Klaus faz para se aparecer? Um cartão para cada, sendo que o Escobar não fez nada. Aí, na hora que ele deu um cartão para cada, o que o jogador do Corinthians fez? Ele já tem cartão, pode expulsar. O que o Klaus fez? Expulsou o Escobar. Aí o jogador do Corinthians ficou cascando o bico. Imagina tu passar por uma situação dessa. Cara, é bagulho de tu soltar a bola e cair para dentro no soco. Só que tu tem que ter cabeça, né? Diogo, o Sacha peitou a Edna no jogo contra o Corinthians. E ela não fez nada. Então, mas a sorte do Sacha é que ele tá no Red Bull. Se ele tivesse no Santos, ele tinha tomado um cartão amarelo. Porque essa mulher, ela é muito arrogante, cara. Eu já vi muito cara só olhar para ela, dar uma risadinha e dar cartão. Então, ali, eu até vi torcedores do Corinthians, eu não vi o lance, né? Mas vi torcedores do Corinthians falando sobre isso, que o Sacha peitou ela e ela não fez nada. Mas é igual eu tô falando, se ele tá no Santos, ele roda. Gordão, boa noite, Edinho. Quem deveria ser a escalação do Santos, na sua opinião? Cara, só tem uma coisa que eu acho que tem que mudar. O Souza, ele tem que ser ponta. O Souza não tem que ser lateral. Mete o Escobar na lateral e mete o Souza na ponta. E quando o Souza for falar com o técnico, pô, mas é dois lateral, o técnico tem que chegar pro Souza, tem que falar, não, Souza, hoje tu é ponta esquerda, entendeu? Eu quero que tu ataque. Aí imagina, o Escobar travando ali, porque o Escobar não sobe. Então, beleza. O Escobar travando ali e o Souza na ponta. Pô, o moleque deu trabalho, cara, quando ele jogou na frente. Eu não sei o que tem na cabeça do técnico de falar, pô, isso aqui deu certo, vou fazer de novo. Aí não faz, entendeu? Colocou o Souza na lateral. Irmão, nesse jogo era para ter colocado o Escobar, que é para segurar, porque os caras são rápidos e tal. O Escobar, eu sei que muita gente não gosta do cara, que o cara não é muito bom tecnicamente, né? Tecnicamente. Mas, pô, eu vi ele jogando na Vila, Santos e Palmeiras. O Estevão ficou no bolso dele, cara. Eu tava lá, Santos e Palmeiras. O Estevão ficou bravo, tanto que o Estevão fez uma falta nele ainda. Entendeu? Porque, cara, o Estevão pegava a bola, Escobar na cola, na cola, na cola. O Estevão só conseguiu sair uma dele, porque não quis driblar. Partiu para dentro para tocar a bola. Porque o resto o Escobar jantava ele. Outro que é rápido que ele ganhou, o Rony, do Atlético Mineiro, Santos e Atlético Mineiro, também jantou o Rony. E teve mais um jogo que tinha um cara que era rápido, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele também jantou o Bruno Henrique. Agora o que acontece? Eu sei que o Escobar não é aquele jogador, mas eu acho que o Santos, colocando o Escobar de lateral e o Souza na ponta, é melhor do que os atacantes que a gente tem. E outro que para mim não pode ficar fora do time é o Bom Tempo. Entendeu? O Bom Tempo tem que jogar, o Souza tem que jogar, que são moleque da base. Infelizmente, o seu Marcelo Teixeira fez a burrice, a cagada de vender o Luca Meirelles, mas vamos testar o Kleber Xavier, não, como que é o nome dele? Xavier também, esqueci o nome, mas eu sei que é Xavier, menino da base, que é Xavier, esqueci o primeiro nome. O moleque jogou bem um jogo também, nunca mais teve chance, mas tem que jogar. E outra coisa que tem que ser olhado, que quando estava no profissional eu não gostava. Matheus Xavier, obrigado, gordão. Isso aí, eu sabia que era Xavier, não lembrava o outro nome. Eu lembro que foi um jogo contra o São Paulo, jogou bem pra caramba. Rodri XZ, obrigado. Mas é isso aí mesmo. Um cara que tem que ser olhado, que eu sei que quando a gente falar, vão até reclamar, porque cara, eu cansei de criticar, eu fiz vídeo criticando, xinguei. Quando eu estava na Vila eu ficava puto com ele, mas que está se esforçando agora e parece que está jogando bem no Sub-20, é o JP Sherman. Então, é um lateral nosso, já foi da seleção, né? E parece que está jogando muito bem, tanto que teve um gol que ele chutou, o goleiro não segurou e a bola na sobra, o menino do Santos fez um gol de peixinho. Foi o JP Sherman que chutou. Então, o que eu não gostava dele, cara, que ele não tinha condicionamento físico. Ele jogava um tempo e no segundo tempo ficava se arrastando, morrendo. Teve um jogo, inclusive, que a gente não teve substituição mais, que era Pedro Caixinha substituiu todo mundo. Se eu não me engano, foi um jogo do Mirassol, na Vila. Foi Mirassol ou Novo Horizontino, mas acho que foi Mirassol. O Pedro Caixinha substituiu todo mundo, cara, com 10, 15 do segundo tempo.
Aí o JP Sherman não tem físico, ficou se arrastando em campo e a gente ficou praticamente com um a menos. Mas está jogando bem agora com a molecada e tomara que dê chance para ele e que ele jogue bem. Se não deixar bem, se não jogar bem, fazer o quê? É só descer de novo. Ler os comentários aqui de vocês. Gordão sobre a escalação, então estou falando isso, que para mim o Bom Tempo tinha que jogar. Esse time que tá aí, cara, é o que a gente tem, infelizmente. Mas é o Bom Tempo tem que jogar, o, o, o Souza tem que ser ponta, e os atacantes, cara, quando o Guilherme tá jogando, a gente reclama que é outro. Quando o outro tá jogando, a gente quer ele. Por quê? Porque quem entra é ruim. Então, o que tá fora sempre parece ser melhor. Marcionílio, você não fala do Jorginho em cima do Gomes? Jorginho em cima do Gomes. Cara, eu peço desculpa, mas eu não vi esse lance. Quando é lance de outros times, cara, eu vejo muito quando viraliza, né? Então o do Gomes, por que eu tô falando do Gomes no jogador do Cruzeiro? Viralizou muito, você sabe. Do Jorginho, eu não sei. Se eu soubesse, Jorginho do Flamengo, com certeza eu iria falar, cara, mas eu não lembro desse lance. Pelo menos tu deve ter, como tu é palmeirense, você viu, né? Deve ter sido uma jogada pesada, mas não viralizou. Se viralizasse, você pode ter certeza que eu iria falar, cara. Eu não, como eu tô te falando aqui, eu sou mais imparcial que jornalista, tá? Porque esses caras aí, pelo amor de Deus, é que eu não vi mesmo, cara. Por isso que, igual eu tô falando do lance do São Paulo, tu acha que eu gosto do São Paulo, Maurício me zoando aí toda hora? Bambi. Mas eu vi que o lance foi perigoso. Ó, Maurício, 9-0. Tu tá com graça. Tu tá com graça. Falaram a mesma coisa do Palmeiras. Que ia ser 7-0, 8-0, e eu vou te falar que o jogo tava para 0-0. Só que Palmeiras tem banco e o Santos não. Então, quando os caras. Aí tem gente que fala, pô, mas time que tá ganhando não se mexe. Só que os caras não aguentam jogar o tempo todo. Então o Palmeiras começou a trocar, o Santos começou a trocar também. Aí me colocam quem? Tassiano. Deus amado. Tem que falar mais nada. Tem que falar mais nada. Tassiano entrou. Já era, filho. Gilson Machado, deixa o link. O link do microfone? Então, isso aqui eu te mando. Eu te mando. Me chama no chat lá que eu te mando. Mas, cara, é que esse microfone é caro. É na faixa de... tu vai comprar sempre acima de 700. Aí, porque depende dos equipamentos que tu quer. No caso, esse meu, foi quase um conto. Mas ele pega em câmera, pega em celular, ele tem adaptador para como se fala? Android, iOS, né, que é iPhone. Então depende do equipamento que tu quer. Mas, cara, esse microfone é top. Esse é bom. Pening, será que o Santos cai? Cara, tô torcendo para que não, mas tá difícil. Tá difícil. Gordão falando pro Maurício. Difícil o Flamengo já ganhar do Santos. O Santos contra o Flamengo não tem muita chance não, cara. A gente torce para empate, que nem contra o Palmeiras. Eu falei, não vai ganhar. Mas a gente torce para um empatezinho. E, cara, o Santos estava jogando bem. Inclusive, teve chance de abrir o placar com 1 minuto de jogo. Caiu no pé do Lautaro, né? E é ruim demais. Fez merda. E o outro, Igor, menino que veio do Flamengo lá, tentou fazer um gol de bike. Pegou bem, só que tinha um jogador do Palmeiras dentro do gol, tirou de cabeça. Porque se ele faz aquele gol de bike, era 1-0 gol de bike. Puta, ia ser complicado, hein? O Gilson falando com o Maurício aí, gostamos disso, Santos contra tudo e contra todos. Sempre, né, cara? Sempre, infelizmente. E a gente vê esses jornalistas aí que não são imparciais, são tudo parcial. Agora, jornalista, igual eu falei, para o Brasil é Flamengo, para São Paulo é Corinthians, e agora Palmeiras, porque é patrocinado, né? No caso, a tia Leila investe muito aí no campeonato, como se fala, patrocínios, então acabam puxando o saco que ninguém quer ficar mal com ela, né? Que solta muita grana. Santos não tem isso, aí complica. Fé no pai, Edinho bota fé, amanhã a vitória pode vir. Cara,
eu vou te falar que a minha parte eu sempre faço, né? O que é a minha parte? É pensamento positivo, é ir nos jogos, né? Ficar rezando, né? Mas, infelizmente, com esse presidente vai ser difícil. Porque o que ele fez? Ele contratou errado, pagou caro, pagou salário alto não, né? Assinou salário alto com os caras e não tá pagando o salário dos caras. Então, se não pagar o salário, velho, os caras não jogam. O Cruzeiro já caiu por causa disso. Porque estava com o salário atrasado, os caras jogaram o Cruzeiro para a segunda divisão. Jogador. Tu acha que esses caras gostam de clube? Jogador nenhum gosta de clube. Por isso que eu não babo ovo de jogador. Eu gosto do Santos. Jogador, para mim, para ele estar tá lá, é o trabalho dele. Então, não acho que ele gosta do time, não, cara. Nenhum, hein? Zero, zero. Gilson, deveria repetir o time que jogamos contra o Corinthians, que ganhou. Sim, mas ali o time jogou muito bem, cara. Jogou muito bem. E vou te falar, difícil tu ver uma partida do Santos daquele jeito. Para mim, ali, eu acho que cabia até mais. Né? Fizeram 3 ali, poderia ser uns 4, 5, cara. Os caras só fizeram 3. Então, eu acho que o time jogou muito bem. Jogar daquele jeito de novo, eu gostaria, mas tá difícil. O Maurício falando, bom tempo e Maltini. Que é isso, Maurício? Você nem tá falando aí. Amanhã a vitória pode vir. Deixa eu só ver os comentários aqui. Gordão, uma boa também é o Robinho. Ele não pode ser titular. Moleque novo demais. Vai queimar ele. Pô, o Robinho tá jogando, hein, cara. É que, qual é a diferença do Júnior pro pai? Quem conhece ele falou que ele é melhor que o pai na base. Os treinadores falaram que ele é melhor que o pai na base. Por quê? Porque na base o pai era bom e não fazia gol. E ele é bom e faz gol. Então quem conhece, tipo assim, a gente não entende de futebol taticamente, mas o treinador que eu vi lá falou que o filho é melhor que o pai. Só que o que acontece? Não é porque é melhor que vai dar certo, né? O Robinho deu certo. E qual é a diferença que o filho não tem e o pai tem? É a malandragem. O Robinho era moleque de rua, jogou na rua. Então, Maurício é técnico de futebol, entende. Quando tu joga na rua, tu tem malandragem. Porque não tem juizinho ali, ai, apitou, ai, caiu, machucou. Não, mano, na rua, tomou a pancada, tu que vai ter que ganhar no grito, tu quiser, tu levanta, e o bicho pega e já sai na mão, para ver quem ganha uma dole ali de 2 litros. Isso é malandragem, sabe? É tu criar casca na rua. E o filho do Robinho já nasceu rico, já nasceu milionário. Então, é um menininho de carpete, né? Jogou no society, joga no campinho, chuteirinha bonitinha. Tu entendeu? O pai não, o pai era malandro. Então, eu acho que o Robinho era mais maduro por causa disso. O filho ainda já nasceu no berço de ouro, né? Mas é diferente. Maurício, o Pedro vem aí e o Santos vai despencar. Vou ler a musiquinha do Pedro. Pô, o Pedro é bom. Gosto muito do Pedro, centroavante lá do Flamengo. É chato. Só que vamos colocar o Zé Ivaldo para marcar ele. O Zé Ivaldo vai dar umas pancadas nele. Eu acho que com meia hora de jogo sai os dois, um machucado e outro expulso. O Maurício mandando os Santos aí, pô, pra gente rezar. Gordão, todo ano tem pereba nessa pomba de time, meu Deus. Então, mas, cara, você tem que entender que jogador que os outros times pagam 100, o Santos paga 500. Jogador que os outros times paga 2 milhões, o Santos paga 30. Agora, quem tá levando porcentagem aí, a gente não sabe, né? Entendeu? Isso aí que ninguém fala, né? Ed Brescanzin. Entrei na live agora. Não sei se já falou sobre esse assunto. Ouvi falar algo da SAF do Chelsea. Então, já ouvi falar sim, não é de agora. Mas o que acontece? Eu fui um cara que eu sempre fui contra a SAF. Por quê? Porque a SAF é tu assinar que tu é incompetente, né? Porque se o time não desse lucro, ninguém queria, né? Então, se uma SAF está querendo comprar o time, é porque dá lucro. E se dá lucro, por que tu está vendendo? Então, quer dizer, tu não tem
tu não tem competência, né? Só que depois que eu vi que tem muita coisa errada no Santos, só uma SAF para salvar o Santos. Só que aí tu vê por outro lado. Imagina uma SAF e o Marcelo Teixeira se mete na SAF ou compra a SAF. Tu entendeu? Então, quer dizer, a gente já passava raiva com ele como presidente. Imagina Marcelo Teixeira, dono do Santos. Por isso que toda publicação que eu posso, eu vou lá e coloco hashtag fora família Teixeira. Não é Marcelo Teixeira. Fora família Teixeira. Por quê? Porque o filho dele já está se esquematizando aí e provavelmente logo logo vai querer ser presidente do Santos. Fé no pai. Infelizmente Tassiano vai entrar no jogo uma hora ou outra. Ele é jogador do Santos, tem que aceitar. A gente tem que aceitar. Inclusive, o que eu pensei, cara? O que eu pensei, infelizmente, aconteceu. Eu falei, porra, tinha que pegar esse bosta desse Tassiano e colocar de centroavante. Falam que ele centroavante, ele jogava no Bahia e jogava bem. Pensei, pelo menos lá na frente, ele não vai, ele pode errar o gol, mas não vai prejudicar o time, né? Criar algo errado pro time. Aí ele me entra nesse jogo, perdeu uma dividida no meio lá de cabeça, tomamos gol. Então, não adianta. Onde tu colocar o Tassiano, ele vai prejudicar o time. Não tem jeito. Maurício, passa batom também esse microfone e faz maquiagem. Pô, Maurício, tu é São Paulino, tu vem perguntar de batom e maquiagem? Eu não tô te entendendo, pô. Fé no pai falando que amanhã pode ganhar. Amanhã é amasso no Maraca, Maurício falando. Maurício é São Paulino, ele gosta de tumultuar. Ele gosta de tumultuar. Luan, Santos vence o Flamengo e vence o Palmeiras. Irmão, se o Santos vencer Palmeiras e Flamengo, é 39 pontos. 39 pontos. Aí a gente vai ter mais 5 jogos. 5 jogos para fazer 6 pontos. Tá ótimo. Cara, se o que tu falou aí acontecer, quero mais nada. Ó, e eu vou fazer uma promessa aqui, hein? Quem estiver assistindo, eu vou fazer uma promessa. Eu prometo que se o Santos escapar do rebaixamento, olha a promessa. Eu prometo que se o Santos escapar do rebaixamento, eu vou virar vegano por um dia e vou fazer, como se fala? E vou ter que fazer o esforço de comer um churrasco. Beleza? Então o Santos escapando, eu vou virar vegano por um dia e vou fazer um esforço aí e comer um churrasco naquele mesmo dia para provar que eu quebro, como se fala? As regras. Beleza? Fechou, Maurício? Então é isso aí. Promessa tá feita. Maurício, vai renovar o passaporte Série B. Gente, para quem não sabe, Maurício é São Paulino e ele fica falando que o Santos vai cair porque o time dele caiu para a Série B no Paulista. Aí, quando ele comprou o ingresso, ele comprou o picolé. Vocês podem ver a história aí. São Paulino comprava o ingresso e ganhava o picolé nos Jogos de São Paulo na Série B do Campeonato Paulista. CR7, falando para o Luan, até difícil ganhar, mas jogo é jogo, né? Tomara, cara, se o Santos... Eu penso assim, ó, o Santos tinha 2 jogos com o Palmeiras. E eu falei antes, se nesses 2 jogos o Santos empatar um, que já sabia que ia perder, 1 ponto, o Santos já está na vantagem. Porque a gente estava 1 ponto atrás do Vitória e a gente tinha 2 jogos a menos. Eu falei, então, nesses 2 jogos, se o Santos fizer 1 ponto, já empata com o Vitória. E depois é só tentar ganhar dos outros times. Luan, sabe aquele jogo que o time entra de salto alto? No caso, o Flamengo entrar de salto alto e a gente conseguir esses pontinhos aí, né? Tomara, tomara. Gordão, lembrando, ele, no caso, Marcelo Teixeira, colocou o dinheiro do próprio bolso para pagar salário, vai penhorar a Vila. Cara, que dinheiro do próprio bolso. Que historinha é essa que ele faz, que ele conta na internet? Irmão, ele endividou o Santos. Tu entendeu? Ele endividou o Santos. Então ele não vem com essa história de eu coloquei dinheiro do bolso, paguei salário do meu bolso. Quem
criou esses salários altos foi você, seu filho de um AP. Tu entendeu? Ele tá endividando o Santos para quando ele sair, o próximo presidente ficar na mão dele. Ele já fez isso uma vez, ele vai fazer de novo. E o filho dele, quando entrar, vai fazer também. Sabe por quê? Porque vocês não podem não saber. Mas o pai do Marcelo Teixeira também ferrou o Santos. Milton Teixeira, quando foi presidente do Santos, em 1978, ele vendeu os jogadores da base e comprou tranqueira a preço de ouro, com salário alto, e prejudicou o Santos, igual o Marcelo Teixeira está fazendo hoje. Então, infelizmente, o Milton Teixeira prejudicou o Santos, Marcelo Teixeira está prejudicando o Santos, e quando ele sair vai vir um filho dele e vai prejudicar o Santos também. Agora, eu quero saber quem votou nesse cara, se está gostando do que ele está fazendo aí. Só isso que eu quero saber. Maurício, 2 do Arrasca, 3 do Pedro, 2 do Bruno Henrique, 1 do Pulgar, 1 do Samuel Lino. E o Red Bull hoje, Maurício? Fala aí. O Red Bull hoje, como é que foi? Tu tá sabendo muito do time dos outros. E o teu time? Tomou um pau do Red Bull, mano? Red Bull, 10 partidas sem ganhar aí, ganhou do teu? Deixa eu ver onde foi o jogo. Deixa eu ver se foi no Morumbi. Ou foi na Vila o jogo, Maurício? Nem lembro, cara. Foi na Vila? Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi na Vila, né, Maurício? Vamos ver aqui a tabela para ver onde foi que o São Paulo perdeu. Quero saber onde foi que o São Paulão perdeu. Vê se eu acho aqui. São Paulo perdeu em casa. Deixa eu ver onde foi o jogo. Vê se aparece. Puta, foi na Vila. Porra, Maurício. Olha, Estádio Urbano Caldeira. Gol do John aos 75 de pênalti. E o São Paulão perdeu para o Red Bull. E outra, Maurício, quantos torcedores teve aí? Teve 10 mil hoje? Porque vocês falam que o Santos não lota a Vila. Vocês lotaram? Fala aí, Maurício, teve 10 mil torcedores na Vila, não? Maurício falando que o que mais tem nesse clube é dirigente ruim. Pô, do Santos, pelo amor de Deus. Gordão, por isso o SAF tem que vir da parte dos árabes ou Chelsea. Cara, é igual eu falei, imagina Chelsea ou árabe, seja quem for, pegar o Santos com o nome que tem e investir. Irmão, não vai ter para ninguém. Só que para isso, Marcelo Teixeira tem que estar longe. Por quê? Porque os caras têm que vir com outra mentalidade, colocar uma arena no ABC ou na capital. Esquece, Santos é a vila, é a vila sagrada aí, faz uma reforma, a vila vai caber 20 mil pessoas, coloca um jogo aqui, outro lá em cima, top. Meu irmão, se vir fazer a arena para 30 mil aqui, vai ser prejuízo. Diogo, Marcelo Teixeira já mostrou toda a sua incompetência em todos os setores do clube. Sim, se eu não me engano, até no feminino ele fez bosta. Até no feminino. Maurício, é melhor trazer para não cair Haaland, Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo e Steve Curry. Que porra é essa? É do basquete? Nem conheço, cara. Acho que é basquete, irmão. Tá com graça? Esse campo da Vila deu zica. Deu zica. Teu time que é ruim, mano. Teu time que é ruim, perdeu pro Red Bull, cara. Fala aí, Maurício, tinha 10 mil hoje, não? O Gilson falando que na Vila tomou, São Paulo. São Paulo, pô, os caras querem jogar na Vila, meu irmão. Só toma pau, ganha de ninguém. Gordão, a torcida jovem é uma desgraça. Que bando de sem vergonha na cara. Os caras só querem ingresso para revender. O problema é o seguinte, estou vendo muito jornalista falando da torcida, não só da torcida jovem, mas das torcidas organizadas do Santos, que não reclamam com Marcelo Teixeira. Inclusive, quando eles vão fazer aqueles esquemas no CT, de reclamar, o Marcelo Teixeira nunca está lá, né? Então, eu acho que a torcida deveria, sim, cobrar o Marcelo Teixeira como cobra o jogador. Porque se os jogadores estão lá, é porque o Marcelo Teixeira contratou os caras. Porque vamos supor, se chegar para mim e falar, quer jogar lá no Santos, te paga 500 mil. Quem não quer? Tu entendeu? Se eu vou jogar bem ou não, não interessa, quer pagar, eu vou. É isso, cara, o jogador é ruim. O Santos fala que vai pagar, os caras vão. Aí tu quer criticar o cara? Lógico que eu critico, eu xingo o jogador. Mas eu sei que a culpa é de quem colocou eles lá, né? Que no caso, o Marcelo Teixeira.
O Diogo falando pro Maurício Gattuso, faltou o LeBron James. Tô falando, ele tá falando de cara de basquete, eu nem conheço. Gordão, bando de comprado. Tá difícil, cara. É igual a torcida, meu irmão, invadiu lá, colocou o dedo na cara de jogador. Pô, e o Marcelo Teixeira? Ninguém vai falar do cara? Porra, tá ficando feio já pra torcida organizada do Santos. Tá ficando feio, cara. É jornalista falando, é influencer falando. Inclusive, a reunião que teve lá na Vila, com esse bando de lixo, eles falaram que o problema do Santos é dos influencers. O problema é dos influencers, não é das contratações que ele fez, não. Aí, qual é o jornal que o Marcelo Teixeira gosta de ir? O da Santa Cecília. Por quê? Porque os caras não vão bater de frente com ele. Aí ele fala o que ele quer. Ele vai lá na Santa Cecília, não, o Santos não teve investimento. O que a gente investiu foi só o Rolaser. Porra, só investiu o Rolaser? É só aparecendo jogador, aparecendo jogador, aparecendo jogador, e tu só investiu no Rolaser? Aí sabe o que o jornalista da Santa Cecília faz? Não questiona o cara. Procura na tabela a posição do São Paulo e do Santos. Ah, Maurício, sai daí, mano. Ficar tomando tapa do Red Bull, quer ficar falando de tabela numa hora dessa, numa altura dessa do campeonato. Patrícia Bravanel vai comprar o Santos, vai socar Jequitinho em vocês. Eu acho, Maurício, que Jequiti tinha que ser o patrocínio do São Paulo. Imagina, São Paulão, os caras tudo machão de Jequiti, hein, mano? Ia ficar legal, hein? Perfume Lucas, como que é? Perfume Lucas Moura, perfume com que é o outro lá, aquele atacante que não joga, Caleri, puta que eu pariu, ia ser legal. Animes, é isso mesmo. Foda, o pior que a última rodada, tanto Fortaleza quanto Vitória vão jogar com São Paulo e Corinthians. Se eu não me engano, teve uma mudada de tabela aí, eu acho que mudaram o jogo do Vitória e do Palmeiras, porque eu acho que estaria para as últimas rodadas e o Palmeiras poderia meio que aprontar aí, né? Aí mudaram o jogo do Vitória, colocaram para mais antes, que é para que não acontecesse isso. Eu acho que foi, né? Mas eu vi falando isso. Mas, cara, infelizmente, se o Santos depender dos outros, vai cair, porque nem todo mundo é otário, né? Igual o Santos foi de não rebaixar o Palmeiras, entendeu? Então, nem todo mundo é otário. Se ficar na mão dos outros, velho, pode ficar tranquilo que os caras, vamos supor, o São Paulo, Corinthians ou Palmeiras só não vão perder para um adversário na última rodada se, no caso, o Palmeiras tiver que ganhar para ser campeão, o Palmeiras ou o São Paulo ou o Corinthians tiver que ganhar para pegar uma vaga da Libertadores. Tu entendeu? Porque vamos supor, se o São Paulo ganha, vai para a Libertadores. Se empata ou perde, fica fora. Mas o time que ele está jogando, se ele perder, rebaixa o Santos. Aí tu pensa assim, tu quer teu time na Libertadores ou tu quer rebaixar outro clube? Eu acho que eles vão ganhar, né? Mas tem que ter um incentivo, né? Se for ganhar por ganhar, os caras vão entregar. Os caras vão entregar, não tenha dúvida. Tem que mostrar o compilado, o Santos em 2011, para mostrar esses caras de hoje. Eles sabem. O problema é que são ruins, comprados a preço de ouro e com salário atrasado. Aí não dá certo. São Paulo e Corinthians vão entregar na última rodada. É igual eu estou falando. Se eles não precisarem dos pontos para se classificar para nada, com certeza entrega. Com certeza, não tenha dúvida. Maurício, jogamos 2 jogos nesse cemitério e deu zica. Para o último grande paulista conhecer a Série B. Teu time jogou a Série B do Campeonato Paulista, ô Maurício. Para de falar besteira. Santos vai estar na mão do São Paulo e do Corinthians no final do Brasileiro. Vai ficar na mão e se precisar da vitória desses caras, não vai vir. Os caras vão entregar. Maurício, Edinho, você colocaria o Bilal para entrar? Então, Marcelo Teixeira, ele comprou o Bilal. Agora ele está jogando para cima do técnico, falando que foi o técnico que pediu. O técnico já falou que é mentira, que não pediu o Bilal. O Bilal não está sendo escalado e está ficando. Eu acho que o Marcelo Teixeira comprou o cara para ele. Por quê? Comprou o cara
e o cara não joga, então provavelmente ele comprou o jogador para ele, não foi para o Santos, porque pelo Santos ele não está sendo usado, né? Maurício. Edinho, você colocaria o Bilal vindo? Ô, Maurício. Pô, Maurício. Não tem como, cara. Eu tô achando que o Maurício que o São Paulo tá vindo jogar na Vila para ver se compra o Bilal, cara. Eu acho que vocês estão aí com a mão aí no Bilal, hein, malandro? Pra comprar o cara, hein? Eu acho. Fé no pai. Cara, Bilal dá pra ver que é bagre desde o dia que jogou o primeiro jogo. Cara, o Bilal entrou, se eu não me engano, foi 15 minutos, né? Pra acabar o jogo. Irmão, como que me contrata um cara desse? O cara não sabe dominar, o cara não sabe correr, o cara não sabe andar, o cara não sabe falar, sabe nada. Sabe nada. O cara tem 4 jogos. Não, sete gols, se eu não me engano, é 7 gols. Em 4 anos. O cara fez 7 gols em 4 anos. Cara, tem jogador aí que, vamos supor, 10 partidas faz 7 gols. 20 partidas faz 7 gols. Até o Guilherme tinha 10 gols aí no campeonato. Porra, aí tu me compra um cara que fez 7 gols em 4 anos e fala que foi o técnico que mandou, para tu ver como está um comprometimento aí do presidente Santos. Entendeu? O cara faz o que quer, gasta o dinheiro do clube a rodo, aí depois coloca a culpa em quem? Nos influencers. Ele fala que a culpa do Santos estar nessa draga é dos influencers. Não tem responsabilidade nenhuma, cara. Nenhuma. Anime. Em 2014 deram sangue contra o Vitória e salvaram o Palmeiras. Hoje eles deram a raça no jogo. Então, é isso que eu falo. O Santos fez uma merda de salvar o Palmeiras, né? Mas, tu vendo o jogo, aquele jogo do Vitória, você vê que o Santos não estava com vontade de ganhar o jogo, não estava com vontade, só que o Vitória foi tão ruim, que não conseguiu ganhar o jogo mesmo assim. Porque se tu vê o jogo, cara, o Santos não jogou para ganhar. Só que o Vitória não fazia o gol, cara. O Vitória não fazia o gol. Aí quando foi no final, acho que 40 e poucos minutos, não lembro, aí o Santos pegou e fez o gol. Mas o jogo estava empatado, porque o Vitória não fazia o gol. O time era ridículo. Ou provavelmente, também poderiam estar sem receber salários e queriam derrubar o time, né? Porque o Cruzeiro caiu assim, o Santos 2023 caiu assim, agora já está assim de novo, né? Porque não vem essa que o jogador joga por amor. O Neymar, para mim, é santista, né? Falam de tatuagem e tudo, mas o salário do cara era 20 conto, né? Agora eu acho que estão falando que é 5 milhões mais outras regalias. Mas quando ele estava aí, o primeiro era 20 conto, 21 milhões por mês. Gosta, ama, ama, ama. Vamos lá. Edinho vai dormir na zona hoje. Sem chance. Com certeza. Hoje sim. Jogou, não ganhou. Fé no pai, da onde esse cara veio? Puta que eu pariu. O Bilal, o cara como que é? Aquele, um nome com E. País dele, Argélia, eu acho que ele é argelino. Acho que ele é argelino. Anime. Mauro Shampoo é uma boa pra centroavante do Santos. Caralho, porra é essa? nem conheço isso. Tá tirando onda, mano. Maurício, chama o Chulapa, Camanducaia, Dema, Juari. Pô, tava vendo um vídeo do Juari hoje. O cara era embaçadinho, hein, Maurício? Da tua época, né não? Juari, fala aí. Fé no pai. Marcelo Teixeira tá merecendo apanhar muito, meu irmão. Que a gente não pode falar essas coisas, né, cara? Mas dá raiva desses malandros, hein? Dá raiva. Os caras fazem o que quer, vai dar entrevista, fala o que quer, tipo assim, não fala a realidade e os jornalistas ficam quietinhos, porque o cara manda, né?
Se o Vitória vencer o Botafogo, vai começar a feder demais pro Santos. Então, se o Vitória ganhar do Botafogo e o Santos não ganhar do Flamengo, aí já abre 4 pontos. Mesmo eles com um jogo a mais, são 4 pontos. O Santos tem que ganhar e torcer para os caras perderem. Aí, meu irmão, aí complicou. Maurício, amanhã na Vila tem a corrida Santos Rum. Vai ter excelentes atletas de corrida na rua. Sim, o meu filho vai correr, Maurício, amanhã. Quando ele se inscreveu, eu falei que ia correr. Não, vou treinar. Puta, a corrida é amanhã. E eu vou te falar que eu não corro nem atrás do busão. Mas eu queria correr. Amanhã tem a Santos Rum aí. Meu filho vai. Legal. Pega 3 corredores de rua para meter correria no Flamengo. Ia dar melhor. Os caras não ouvem, né? Fé no pai. Começar com o Thiago Ribeiro. Filha da mãe. Desde quando a Angelino não sabe jogar bola? Desde nunca. Só que quem comprou o cara? Marcelo Teixeira. Entendeu? Esses zagueiros que ele pegou, 2 laterais que ele pegou, Cabaleiro. Meu irmão, o cara só traz tranqueira, paga um valor alto, meia-noite. Mais um dia aí. Paga um valor alto e o Santos que se dane. Juari, Ayrton Lira, Zé Sérgio eram embaçados. Pô, os caras eram embaçados. Inclusive eu vi o vídeo do Juari falando, os caras falando sobre o Maradona. Ele falou que fez 2 partidas contra o Maradona. Não, joguei 2 vezes contra o Maradona. Um pela seleção e outro na Itália. Acho que jogaram contra na Itália. Falou que o bicho era embaçado, hein? Embaçado. Animes. Neymar não honra o Santos. Prefere time dele da Kings League. O Neymar, cara, é igual eu falei, financeiramente é bom pro Santos. Financeiramente. Só que a gente queria ver ele em campo, né? Porque os patrocínios são mais altos com ele. Com o Neymar, o patrocínio é um valor. Sem o Neymar é outro. Maurício, você iria correr? Torceu a unha? Então, eu falei que ia correr. Porém, não consegui treinar, né, cara? Então, não tem tempo para treinar, não adianta. Os caras que tá treinando já, o bicho pega. Imagina eu chegar lá barrigudinho e falar que vou correr. Aí não dá, mano. Gordão, Adonis é bom, porém tem que acostumar aqui. Ele tem que acostumar a jogar futebol com bola. Né? Os caras, o problema deles, desses caras que o Marcelo Teixeira contratou, é quando a bola chega no pé dos caras. Entendeu? Porque enquanto o juiz não apitou, os caras são bons. Apitou, a bola rolou, mano. Pelo amor de Deus, não tem jeito. Fé no pai, amanhã Neymar deixa o dele. Pode acreditar. Então, cara, na minha cabeça, eu tô imaginando o Santos do mesmo jeito. Porém, o Neymar vai jogar. E, cara, pode falar o que quiser. O moleque é diferenciado, cara. O moleque é diferenciado. Tanto que o gol que ele fez aqui na Vila contra o Flamengo, se é outro cara, não faz, velho. O Guilherme não tocou nem a bola para ele. O Guilherme chutou uma bola mascada lá, ele dominou a bola, tirou os caras com o jogo de corpo, virou chutando. É difícil, cara. Mas o moleque é bom. Maurício, eu fui jogar uma vez com os ex-profissionais do Santos, em Itapetinga. Vou te falar, hein? Que timaço. Cara, quando o cara é profissional e bom, o cara pode ter a idade que for. Eu fui jogar contra uns veteranos no Campo do Brasil, lá no canal, perto do canal 5 lá, né? E aí um amigo, pô, vamos jogar com os veteranos e tal, não sei o quê. Pô, eu tinha, sei lá, eu acho que eu tinha 30 no máximo, 30 e pouquinho. Aí os caras, pô, mas tu vai jogar contra os veteranos? Eu falei, não, se quiser eu jogo, tal. Os caras, não, beleza, vamos lá, se faltar tu joga. Cara, aí faltou, me colocaram. Aí chegou um coroinha, eu acho que ele chegou até, parecia que ele tinha chegado até de bengala. Baixinho, cabelinho curtinho, eu não sei o nome dele. Ele jogou na Portuguesa Santista, hein, não era nem famosão. Irmão, quando a bola começou a rolar, tomamos um baile dos coroa. O jogo, só para informar para vocês, o jogo acho que foi 4-0. Eu não vi a cor da bola. A bola chegava no pé do velhinho, o velhinho só dominava e lançava. É foda. Cara profissional é bom, não interessa a idade, os caras jogam bem. Fé no pai. Edinho, tá inspirado nos caras do Suns, hein? Não quer. Edinho, tá inspirado nos caras do Suns, não quer treinar. Velho, não dá, pô. Trampo, mano, não tem como. Eu ia fazer a live hoje mais cedo, eu nem consegui, porque eu tava fazendo os esqueminha.
Mas é foda, a gente trampa, complicado. Imagina 5 milha em algum jogador pontual. Neymar nem joga, pô. 30 minutos. Tassiano é de pai de graça. Tassiano é de pai de graça. O Neymar não joga, infelizmente. Mas se ele entrar em campo, ele faz diferença. Só que a gente tem que entender que o Santos ganha. O Santos ganha com ele. Que é isso? Gente, eu vou ter que encerrar a live que o telefone está até descarregando aqui. Mas eu vou ler os comentários e eu encerro, beleza? E apareceu um BO aqui, o TikTok tá querendo derrubar a live, não sei por quê. Não sei se a gente falou alguma besteira, mas apareceu uma mensagem do TikTok aqui querendo derrubar a live. Mas eu vou ler os comentários de vocês e a gente para, beleza? Quem não estiver seguindo, segue nós aí. Eu sempre estou fazendo live, o intuito é esse, é ler os comentários, trocar ideia com vocês, beleza? Então quem não estiver seguindo, segue. E todo dia a gente está fazendo live. Quem quiser participar, me chama, pô Edinho, eu queria participar aí para a gente trocar uma ideia. E eu jogo ao vivo na live para a gente estar respondendo os comentários. Mas deixa eu ler aqui primeiro. Gordão, falando em Neymar, eu acho que ele não lesiona. Eles querem preparar o Neymar e eu tenho certeza. Se preparar para a Copa, né? Maurício colocou o nome de jogador aqui antigo. Caburé, Toninho Carlos, Everaldo, Toninho Oliveira, Gilberto Costa, Lino, Ailton Lira, Pita, Edu, sério, tem um nome bom aí, hein? Timaço. Quantos anos você tem, Edinho? Puta, 46, irmão. Já tô. Passou do meio. Edinho tá fazendo balé com a filha dele agora. Cara, eu queria, hein, mano? Pô, fazer aquele espaço lá. Pra voltar no tempo eu até queria, mas não dá não. É só olhar mesmo. Eu vou te falar. A dedicação que eu já falei isso, a dedicação que a menina de balé tem, se um jogador de futebol tivesse, o cara seria o Messi, o Cristiano Ronaldo. Porque tu vê as meninas se dedicando pra caramba, e tu vê uns e não ganha nada, tem que pagar para fazer balé, né? E uns vagabundos desse ganha 1, 2, 3 milhões, 5 milhões para treinar é uma briga. É foda. A mulher chamou, não, pô, tá descarregando o celular, Maurício. Eu tava trampando, cheguei, coloquei para carregar. Aí agora apareceu, ó, 10%, tá descarregando. E apareceu um esquema aqui do TikTok falando sobre a live, que eu acho que eles querem encerrar, porque provavelmente eu devo ter falado alguma palavra ofensiva. Aí tu vê tanto vídeo aí pesado e os caras deixam. Aí eu devo ter falado alguma coisa que o TikTok não gostou, tá querendo derrubar a live. Aí o Maurício falou, falaram em bater no Teixeira, TikTok derruba. Provavelmente a gente falou alguma coisa que eles não gostaram, mas não sei o que foi. Mas dane-se, falou que era que o TikTok tome no cu. Maurício Urbana, a seleção de handebol masculina fizeram aula de balé para melhorar a performance. Então, mas, cara, a gente fala, as meninas que faz balé é muita dedicação, né, cara? E a gente não vê isso no futebol, infelizmente. Rapaziada, então quem não estiver seguindo, segue aí. Depois a gente vai fazer outras lives, beleza? Tô fechando porque o TikTok tá derrubando a live e o celular tá descarregando. Beleza? Então, brigadão e até a próxima, beleza? Valeu, Gordão, valeu, Maurício, valeu, Diogo. O nome aqui. Maurício, Gordão, Diogo. Vê se aparece mais. Animes, Fé no Pai. Vê se aparece mais nome aqui só para mandar um abraço para vocês. Acho que eu falei todos que apareceu, né? Gilson, Maurício, que sempre tá aí. Luan, CR7. Fechou? Valeu, fui, obrigado.